programa Boa Conversa, é bom estar com você. É bom caminhar junto com você. E muito mais contando história de pessoas que fazem a história aqui do Distrito Federal. Hoje também estamos gravando de um lugar muito especial. Casa de Chá, aqui na Praça dos Três Poderes, Palácio Planalto à minha esquerda, Supremo Tribunal Federal à minha direita e atrás o Congresso Nacional, Câmara e Senado da República. Então, hoje nos traz essa grande, imensa alegria pelo local e muito mais ainda pela convidada nossa, que é a dona Maiara. Mas a praça e os edifícios que estão aqui são obras do Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E por isso a minha convidada de hoje é a mulher de destaque aqui no Distrito Federal, é a nossa primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Maiara Rocha. Maiara é filha, mãe, esposa, advogada, primeira-dama aqui do Distrito Federal e secretária de Desenvolvimento Social, e já no pequeno espaço de tempo que era secretária, já contabiliza diversas ações em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. Maiara é filha de servidores públicos, foi criada em Taguatinga e sempre estudou em escolas públicas. Fez faculdade de Direito e passou na primeira tentativa para o exame da Ordem dos Advogados, que é uma raridade. E na sequência passou a exercer a advocacia, e isso fez dela, logicamente, um destaque, seu destaque, que de fato ela é hoje e vai ser sempre. Dona Maiara, é um prazer, uma alegria recebê-la aqui conosco. Seja bem-vinda ao Boa Conversa. Muito obrigada, eu agradeço esse espaço concedido tanto para um diálogo, né, mais aconchegante, quanto para esclarecimento à população que está nos acompanhando. Então, muito obrigada por esse espaço mesmo. Eu vi ainda há pouco na sua apresentação, cresceu em Taguatinga. Taguatinga, que eu cheguei em 1975, vindo da mais bela das capitais brasileiras, Patos de Minas. Então, Taguatinga, lógico, tem uma história da sua vida, parte da história da sua vida. E como é que foi essa história da menina que estudou, cresceu em Taguatinga e chegou a primeira-dama aqui do Distrito Federal? Bom, Taguatinga é uma grande parte da minha história. Eu confesso que, por curiosidade, eu vou mencionar que eu nasci no Hospital Santa Luzia, que foi o mesmo hospital que nasceu o meu filho. Então, foi uma escolha muito especial. Mas eu nasci no coração, né, da nossa cidade, mas cresci em Taguatinga. Então, eu morei grande parte da minha vida em Taguatinga. Então, eu tive a minha infância de rua, popularmente dita, aquela de brincar de pique-esconde, pique alta, enfim, brincadeiras de rua. Eu vivi isso, eu andei de bicicleta com os meus amigos da rua. Eu tive realmente um aconchego que hoje em dia é uma raridade a gente ver os nossos filhos, as nossas crianças, de onde a gente reside, vivendo, né? Então, quando fala de Taguatinga, eu tenho sim um carinho todo especial por Taguatinga. Eu procuro sempre estar lá em Taguatinga, eu procuro sempre fazer ações por Taguatinga, ou nas redondezas ali, Ceilândia, porque é a divisa, né? A gente brincava como Taguaiorque, né? Então, é isso. Eu sou filha de dois servidores públicos que sempre trabalharam em Brasília mesmo, mas tinham esse deslocamento diário para Taguatinga. Então, eu também vivi isso durante toda a minha vida, por ser filha única. Isso, eu também fazia... Vai bem paparicada. Bem, não era assim, não. Então, assim, eu tive essa experiência. Por ser filha única, eu tinha que estudar perto dos meus pais, onde os meus pais trabalhavam, pela logística de atenção e cuidados que devem ter. Em Taguatinga, Maiara, eu tenho uma experiência muito boa. Lógico, eu também cresci em Taguatinga, quando meus pais para lá mudaram em 1975. E lá eu estudei escolas públicas também. E a minha primeira escola em Taguatinga, eu tive a honra de, depois como deputado, destinar a emenda parlamentar para reformá-la. E eu acho que tem coisas na vida que não tem preço, né, Maiara? E hoje você não está fazendo apenas para o Distrito Federal, para Taguatinga, mas para o Distrito Federal como um todo. Isso vai marcar para sempre a sua vida, né? Com certeza, Bispo. E esse é um grande X da questão do porquê que eu resolvi mergulhar mesmo nas atuações do GDF.
Quando o Ibanez ele optou por entrar numa disputa eleitoral, eu jamais imaginei que eu fosse me envolver. Então foi tudo muito rápido. Quando ele resolveu entrar na campanha, quando ele ganhou a campanha, quando veio para a posse, o meu bebê nasceu 14 dias antes da posse. Então foi um turbilhão. E o que me fez entrar em atuação foi justamente esse raciocínio que o senhor acabou de colocar. Quando a gente se posiciona, né, nessa atuação, o senhor enquanto parlamentar, o senhor sabe que é uma oportunidade. A gente vê que nós temos um tempo. Então, em um determinado momento da vida, a gente olha para o cenário que a gente está, para o poder que nós temos em nossas mãos e fala assim, e aí? Que tipo de servidor, que tipo de parlamentar, que tipo de secretário, ministro, enfim, o seu cargo. Né? Acho que todos os servidores públicos se questionam sobre isso. Que tipo de servidor público eu serei? Então, eu não ocupava nenhum cargo público. O primeiro cargo público que você está ocupando agora? Agora. Não, eu tenho experiência no governo como um todo, eu já atuei no governo federal, na CONAB, enquanto estagiária, eu já fui coordenadora nacional do Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, eu tenho uma experiência com o governo, já ocupei cargos no governo, né, inclusive nacionalmente falando. E agora eu entrei no GDF, então assim, são cenários diferentes, a atuação é bem diferente quando se fala de governo federal com governo local, é muito diferente. Mas no começo do ano, quando o Ibanez entrou, eu era esposa do governador. Então eu tinha a opção, não é obrigatório você atuar. Exato. Eu podia optar entre ser a primeira-dama social, de atuações sociais, ou ser a primeira-dama da pauta social. E, no primeiro momento, eu achei que eu seria apenas a de acompanhar o Ibanez nas ações sociais dele. E não. Então, quando eu estava mais ou menos com uns 2 meses, com meu filho com 2 meses, eu participei da primeira agenda oficial do governo do Distrito Federal, que foi no Hospital da Criança. Poxa, que bacana. Então, eu estava com um bebê de 2 meses, participando de uma atuação dele, do Ibanez. E quando eu me vi ali, eu olhei para várias mães, para várias crianças dentro do hospital, clamando por atenção, por socorro. E eu olhei e falei, gente, e aí? O que eu vou ser? E vou só aparecer para tirar foto? Ou eu posso fazer alguma coisa? Então eu optei por uma opção minha, de começar a atuar aos poucos. Então, enquanto primeira-dama, eu encabecei muito as campanhas do GDF. Por que dessas campanhas? Por que eu acredito muito no poder dessas campanhas, Bispo? Porque é onde você coloca toda a comunidade, toda a sociedade a participar ativamente das mudanças que todos nós esperamos. Especialmente nesse período, né, que todo mundo precisa ajudar todo mundo, né, Maiara? Exatamente. Então, assim, as campanhas, elas têm o poder de unir todos os servidores, unir os poderes que aqui estão, tem o poder de trazer alegria para quem participa. E muito mais do que isso, ela entrega para a comunidade que está ali em uma situação de vulnerabilidade um carinho, um aconchego, uma atenção. Então, é realmente a parte mais dócil do governo. Eu falo que a primeira-dama, ela exerce o poder mais doce, porque ela participa das pautas positivas, que é essa aqui, ó, entregar. É o doar, né, Maiara? É o doar. É interessante isso. Eu conheci o Ibanez ainda na UAB, eu também como advogado. E na época eu era secretário de trabalho aqui do Distrito Federal e fomos tratar de pauta em comum. Mas desde ali, desde a UAB, a gente percebe que ele é extremamente dinâmico, rápido, ágil, quer respostas rápidas das ações que ele implementa. E, logicamente, você como esposa que convive no dia a dia, e ele não vai deixar de cobrar de você como secretária, né? Que ali ele não te vê como esposa, como secretária e vai cobrar as ações. Você acha que você está indo bem, na sua visão, nessa entrega que você está fazendo? Não para o Ibanez, você não está trabalhando para ele, você está trabalhando para o povo do Distrito Federal. Essa entrega, você acha que está a contento ou ainda tem muita coisa a melhorar? Porque nós falaremos daqui a pouco de um dos projetos, mas você acha que está satisfeito ou precisa melhorar mais ainda? Constantemente eu falo para a minha equipe que nós precisamos melhorar, com certeza. Em relação ao Ibanez, ele, enquanto me olha como secretário, ele realmente me olha por cima. Ele é o chefe do executivo local. Então ele cobra, ele se impõe, ele por várias vezes, quando eu tento contra-argumentar algum posicionamento, porque como o senhor falou, ele é muito dinâmico, ele tem uma visão muito à frente de quase todos que estão ali. E é inexplicável isso.
Então, por várias vezes, eu estou dentro da secretaria, eu sei exatamente o que acontece ali dentro, quais são as dificuldades e tudo. Então, às vezes, ele vem com algum projeto e fala assim, olha, a gente precisa trabalhar tal pauta dessa forma, e eu falo, Vanessa, essa forma que você está querendo não vai dar certo. Ele fala, Mayara, vai dar certo, é assim, agora você vai procurar meios de fazer dar certo. E aí, quando eu junto com a minha equipe interna, que a gente vai discutir o assunto internamente, é totalmente possível o que ele falou. Então, assim, ele é um líder nato, né? Agora, quando a gente fala de secretaria, também foi o motivo. Quando ele resolveu me colocar nessa missão, não foi porque ele sempre acreditou em mim, foi porque estava num cenário complicado. Quando eu assumi a secretaria foi no mês de abril. Eu entrei em exercício aproximadamente ali no dia 14 de abril. A pandemia ela não estava no início. Mas por outro lado, Mayara, jamais ele te colocaria, te convidaria para um cargo desse, você não confiasse na sua competência, na sua experiência. Exatamente. Na verdade. Aliou a competência, a experiência, a sensibilidade de mulher, que eu acho que ela precisa estar em todo lugar, que é o homem mais razão. Mulher, emoção. Eu acho que quando ele te convidou, provavelmente pelo que eu conheço do Ibanez, exatamente por isso, olha, nada melhor do que entregar as pessoas do governo, do Distrito Federal, nas mãos de quem tem coração. E você tem coração. E aí no dia o que ele fez foi o seguinte, ele falou, olha, na época era exatamente o Zé Humberto que estava acumulando 2 secretarias. Então, no meio de uma pandemia que já tinha se alastrado no Brasil, ocupar por secretaria se tornaria desumano. Então ele falou assim, Mayara, eu preciso colocar alguém lá, eu vou colocar você. Eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu gostaria que você não me decepcionasse. Ele falou exatamente para mim antes de encaminhar para o Diário Oficial. E aí na hora me veio aquilo assim, eu confio em mim, eu acredito no meu trabalho, mas vem o medo. Vem o medo de desapontamento, vem o medo de errar, vem o medo que é inerente a todos nós que somos feitos somos humanos, somos passíveis, enfim. Então, quando eu me olhei também, novamente, diante desse medo, desse receio, eu também me indaguei. Falei, que tipo de pessoa eu serei agora? A que se amedronta, se acovarda e recua? Ou aquela que olha para a missão e fala, eu estou aqui, estou pronta e vou também cobrar muito de mim? Então, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu que venho da área de direitos humanos, né? Eu sabia que a gente teria que entrar na secretaria olhando para toda a dimensão, para a área de legislação, para saber até onde poderíamos ir. Então, quando o senhor falou assim, do perfil do Ibanez sobre a parte de liderança, de ser ativo, de ser o executor propriamente dito, eu digo que tanto por conviver com ele, quanto por eu também ter vindo da iniciativa privada, eu sei que quando a gente sai da iniciativa privada e entra no serviço público, a gente entra com a vontade de fazer acontecer com celeridade. Porque na iniciativa privada, a gente encontra o problema e a gente tem a obrigação de resolver o problema. Exatamente. Mas quando você entra no serviço público, você tem as morosidades necessárias, porque tudo é o interesse público. Então tem que se ter o cuidado, tem que se ter o planejamento, tem que ter uma equipe excelente à sua disposição, com tempo para entrega, com comprometimento. Tem prazo, né? Então, quando eu olhei para esse cenário, eu falei assim, eu preciso, para poder fazer a secretaria andar conforme o anseio da população, eu preciso de uma excelente equipe. Foi quando eu comecei a pesquisar muito a equipe que eu colocaria dentro da secretaria. E a sua equipe hoje é nota 10? Eu falo muito isso para eles, que a graça de poder entregar isso, o poder de entrega à sociedade, os resultados que estão aparecendo, mesmo em época de tanta dificuldade, é por conta da equipe. Então, eu realmente agradeço a Deus por eu ter tido o discernimento de escolher os profissionais que hoje estão na secretaria, que estão ali na assessoria direta, porque, como todos os órgãos, tem, né, a parte de cargos de confiança, né, de livre nomeação e exoneração, e dos servidores. Então, quando eu entrei, eu optei por fazer uma pesquisa local, mantive alguns servidores em cargos de confiança que são efetivos, mesmo que de gestões anteriores, justamente pela qualificação. Eles representam, né? Exatamente. Então é isso, em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, mesmo diante dessa grande pandemia que se alastrou, eu já entrei num momento de muita turbulência, muito complicado. Então, o fator positivo, no primeiro momento eu recebi a crítica do primeiro damismo, né, do porquê colocar uma esposa do governador para ocupar um cargo público, mas numa pasta que é como o senhor falou, ela é emoção, ela é detalhista, precisa-se sim, não tem como afastar, gente, o desenvolvimento social da assistência social.
é preciso união, precisa muito mais do que isso. O poder e o papel do governo local e federal é sim garantir o desenvolvimento social, sem misturar. Entretanto, quando a gente fala humanamente, é impossível você separar, né? E então, quando eu entrei lá, eu entrei também com essa vontade de apagar essa mácula que vem como se fosse, vou abrir uma aspas aqui, como se fosse uma incompetência feminina. O fato de ser esposa de uma autoridade necessariamente te colocaria em algo pejorativo. Você não seria capaz de ocupar um cargo desse. Então, quando eu olhei para aquelas críticas, eu falei, eu vou ter que apagar isso do Senado. Conseguiu? Eu não sei se eu consegui, mas eu estou lutando dia a dia para que tenha margem. Então, por exemplo, pode ser que no futuro o governo local aqui, a esposa do governador, opte, se ela tiver vontade, em primeiro lugar, ela tem que ter vontade, se ela for competente para ocupar, ela pode vir a ocupar, ou ela pode dizer, não, isso não, eu não quero, ou escolher outra coisa, para ser o que? Mais uma fortaleza. A missão é do Ibanez enquanto governador, e eu entendo que eu posso somar junto. Se eu posso somar junto, eu não serei uma esposa inerte. Então, eu estou para ajudar, o cargo é de confiança, já deixei muito claro para ele, que eu jamais me importaria se ele chegar em qualquer momento e falar assim, Maiara, por questões políticas, ou ok, você deu sua participação, a secretaria está boa, mas agora eu preciso andar com outro profissional que é melhor do que você. Eu não me importo. Eu acho que eu estou ali para fazer realmente o meu papel pelo tempo que der. Então, a equipe está boa, que a equipe realmente ela está fazendo um trabalho de excelência, e eu estou lá para somar e contribuir no que for possível pelo tempo que for necessário. E tem feito muito bem, Maiara, com toda certeza absoluta. Permaneça conosco, porque no próximo bloco nós trataremos especificamente dos projetos desenvolvidos pela dona Maiara.